Opa! Olá, pessoal! Vai começar mais um episódio do Licitação em Movimento. E aí, Andrezão, quem é o convidado de hoje? E aí, meu amigo André, satisfação novamente para gravar mais um EP aqui do Licitação em Movimento. Cada EP é uma satisfação maior, um convidado especial atrás de outro, né? Hoje vamos receber ele, o professor Jader Esteves, para comentar um pouco sobre fiscalização e gestão de contratos, né? Como sobreviver a essa função tão ingrata, né? E não podia trazer outra pessoa que não ele, o Jader Esteves, que vai trazer ali aquele conhecimento adquirido ali através da disciplina militar com devido rigor acadêmico, né? Então vamos lá, vamos já chamar ele, mas antes da gente chamar o nosso convidado, temos que fazer o serviço. Muito bem, Andrezão. Serviço, o jabá. Fazer o serviço. Primeiro, quero que você que está aí conosco dá aquele like, se seguir vai ser maravilhoso e principalmente quero que você comente aí embaixo. Ser fiscal de contrato é missão ou é o monstro do Big Brother Brasil? E agora vamos para a segunda etapa do serviço, que é falar dos nossos patrocinadores. E o primeiro deles é a StartGov, esse sistema fabuloso para organizar todas as suas compras públicas, desde o planejamento até a gestão e fiscalização de contratos. O StartGov ele liga portais eletrônicos de pregão que você utiliza. É um sistema fantástico de acompanhamento e gerenciamento das compras públicas. Recomendo demais. Vão lá no Instagram, @StartGov, fala com o Léo, marca uma apresentação, vocês vão se encantar. E olha, StartGov não é para grandes municípios não, hein? É para médios e pequenos municípios, tem um preço muito bacana. Vão lá, conheçam, é um sistema intuitivo, vale a pena demais. É contigo, Andrezão, segunda parte do serviço. Só queria fazer um adentro, viu, antes, não é só para pequeno e médio, não. Estou sabendo que a StartGov já está entrando também em órgãos estaduais, ele está crescendo aí no Brasil também. O cara tá uma potência, viu? Léozinho tá voando. Brinca, rapaz. Rapaz, o Léo é tecnicamente avançado demais, meu amigo. O cara tá em todas. Quase não sai. Mas vamos lá. Quase não sai. Era tecnologicamente. Vamos falar dessa outra empresa, né? Nosso outro patrocinador, que é SL Negócios, que é uma empresa de treinamento e capacitação que organiza o ENACOMP, Encontro Nacional de Compras Públicas, que vem se consolidando como um dos grandes eventos de compras no nosso país, né? Esse ano vamos já estar na 3ª edição, né? Um evento simplesmente imperdível. O Calil já bota sempre a brincadeira, não sei porque eu sou suspeito para falar do ENACOMP, o evento é simplesmente maravilhoso. Esse ano, a 3ª edição vai contar com ele, que é um dos nossos convidados também hoje, Jader Esteves, vai estar numa oficina sensacional sobre gestão e fiscalização de contratos, com advento das tecnologias de IA, tá? Uma oficina, dentre outras tantas, que vai estar lá imperdível, né? Nosso outro convidado, Andros, nosso convidado, não, hoster, né? Também é um dos palestrantes, bem como Rony Charles, Joel Menezes Niebuhr, o presidente do TCU. Então vejam o nível dos nossos palestrantes, né? Um timaço. Vê que eu coloquei tu e o Jada na mesma prateleira desses aí, viu, Andros? Para te ver o rapaz, como diz a música do Fundo de Quintal, a amizade. E agora, sem mais delongas, vou puxar a vinheta para a gente começar. Calil, puxa a vinheta. Meu amigo Andrezão, agora vou fazer a apresentação dele, do nosso convidado. E o currículo não é pequeno, não. Ele é doutorando em Direito pela Universidade Federal Fluminense, quando na minha adolescência chamávamos de UFF. Além disso, ele é mestre em Direito pela UCAM, especialista em Direito Público, autor de uma obra excelente, né, que é a Referência de Gestão de Fiscalização de Contratos. Li essa obra muito bem escrita, excelente, com rigor acadêmico, com uma linguagem simples. Além disso, já treinou mais de 10 mil servidores das Forças Armadas. E ele, Jader Esteves, o rei da gola rolê. Boa noite, pessoal. Boa noite, André. Boa noite, André. Boa noite. Eu tava esperando essa, Andrés. Essa daí não podia faltar. Porque você esbanja garbo e elegância com essa sua gola rolê, meu amigo.
né? Não, e o cara tem um físico, né? Camisinha apertada, né? Vai, bonitão. Aproveitando a idade. E aí, Andrezão, por favor, faça as honras da casa. Bora lá. Meu amigo Jade, primeiramente, satisfação, seja bem-vindo aqui ao Licitação em Movimento, né? Depois dessa belíssima apresentação calorosa que o nosso amigo André sempre faz, né? Vamos logo direto ao ponto, né? Vamos já começar falando ali sobre a nossa temática, né? Eu queria saber, eu particularmente fui pregoeiro uma boa parte da minha vida, né? E percebi que por muito tempo ali a grande parte dos órgãos de controle só se preocupava ali sobre a parte do certame propriamente dito, né? Mas hoje, com a advento da nova lei, os entendimentos jurisprudenciais, a gente vê muito mais esse acompanhamento ali na parte da gestão e fiscalização de contratos, né? Eu queria saber como é que costuma ser essa rotina de um fiscal de contrato hoje, né? Se tem alguma metodologia padrão, cada órgão está criando alguma situação particular, o que você tem para a gente começar falando disso aí, como é que está funcionando essa parte hoje mais da fiscalização e gestão de contratos? Show de bola, André. Primeiramente, agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui com vocês, participando desse quadro tão inspirador, incrível, que traz conhecimento acessível, de qualidade para as pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Me sinto muito honrado de poder estar aqui hoje, tá? Vamos lá, sobre a questão da fiscalização. Essa é uma atividade que eu aprendi vivendo na pele, né? Durante a minha formação militar, eu fiz colégio de escola naval. Essa foi a minha primeira graduação, né? Foi em Ciências Navais, lá na Escola Naval. Quando eu me formei para pilotar navio. Eu era um oficial da Armada. E eu saí de lá da Escola Naval porque eu queria pilotar navio. E a minha primeira função, quando eu cheguei no navio em Salvador, foi ser chefe de máquinas desse navio. Esse navio ia fazer um período de docagem. E nesse período de docagem, nós tínhamos mais de 300 serviços a serem realizados e só tinha um indivíduo que seria o fiscal de todos eles, eu. Então esse foi o meu primeiro contato com a atividade fiscalizatória. E assim... Só isso, é uma coisa, só isso. E é uma coisa louca, porque quando a gente pensa na atividade fiscalizatória, normalmente ela vai ser exercida por alguém que não é da área do direito, né? Não é alguém que é formado em direito ou que tem contato mais aprofundado com o direito, principalmente quando a gente fala de licitações e contratos administrativos, que é uma temática bem específica. E esse indivíduo, ele de uma hora para outra está sendo designado ou comunicado, às vezes ele nem sabe que aconteceu a designação de forma adequada, ele foi só comunicado, você é fiscal do contrato, assina aqui, certifica aqui, e aí o pessoal vai fazendo de qualquer jeito. Se a gente fosse analisar... Nomeação Kinder Ovo, né? Nomeação Kinder Ovo, você abre lá, tá lá a surpresa. Surpresinha. Isso é uma surpresinha. E aí... e não é uma surpresinha agradável, né? Esse é o problema. Não. O horário não nos permite dizer o que você ganha de presente quando você abre esse Kinder Ovo. Mas, assim, fato é que quando você pensa na atividade, a atividade, ela nada mais é do que uma atividade de conferência, né? De você acompanhar, de você conferir, de você entender o que está sendo, o que deveria ser entregue para a administração, o que de fato está sendo entregue. Se a gente olhar a metodologia que existe hoje em alguns órgãos, órgãos e entidades, principalmente no âmbito federal, seguem a lógica da Instrução Normativa número 5 de 2017. Né? A Instrução Normativa número 5 de 2017, ela revolucionou a questão do acompanhamento dos serviços terceirizados, né? E as pessoas começaram a ampliar essa lógica de fiscalização, separada por categorias, com procedimentos específicos, cada um para uma área, e replicaram isso para os demais tipos de contratação. Então, hoje, nós temos um método basicamente dividido em duas funções, né, que vão estar ali coordenando essa atividade, é o gestor do contrato e o fiscal do contrato, e as pessoas fazem muita confusão entre elas, diga-se de passagem, né? Então, eu tenho o gestor e tenho o fiscal, e dentro dessa função de fiscalização, nós vamos, se seguirmos a lógica do governo federal, né, e eu, particularmente, eu falo para os municípios que tem que olhar para dentro da casa, ver se é possível aplicar essa lógica, a gente vai dividir essa fiscalização em dois tipos ou mais, dependendo do tipo da natureza do contrato, mas, via de regra, fiscalização técnica e fiscalização administrativa. Então, o fiscal técnico vai ficar responsável por verificar a execução do objeto, né, contratual nos quesitos técnicos, verificar mesmo se é um carro com 4 rodas, é isso mesmo, beleza. É uma picape, não, é um sedã, ok. Eu comprei tomate, estão me entregando quiabo, não, então peraí, volta.
e o fiscal administrativo que vai fazer a parte documental, né? E nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, e eu defendo também nos contratos com predominância, né, de mão de obra, vai fazer o acompanhamento daquelas questões de verbas trabalhistas, previdenciárias, saber se os empregados estão recebendo o seu vale transporte, a sua alimentação, se estão recebendo o seu salário, né, se estão recebendo férias, 13º e etc. E o gestor ali encabeçando esse movimento de basicamente olhar de uma forma mais distante da execução para ver se as coisas estão acontecendo, se há sinergia dentro da própria equipe de fiscalização, se o fiscal vai ser de férias, quem é que vai estar no lugar dele, essa parte mais gerencial. Em linhas gerais é isso, tá? Agora, é aquilo. O governo federal encabeça esse movimento, né? E alguns entes federativos, infelizmente, ainda copiam o modelo federal, que foi desenhado para uma outra realidade que, diga-se de passagem, não se aplica nem sempre dentro do próprio governo federal. Né? Então, assim... Verdade. Mas a lógica é essa. Então, a atividade, ela segue esse rito aí que eu falei, né? Um gestor, os fiscais, fiscalização técnica, administrativa, o governo federal fala de fiscalização requisitante nos contratos de tecnologia da informação e comunicação, a figura do fiscal setorial, se a gente tiver fiscalização ali acontecendo em um contrato que seja executado em mais de um local, e aí vai verificando se o que está sendo entregue como deveria ser entregue e, de fato, né, se a execução está condizente com o que a lei estabelece. Basicamente é isso. Parece simples, na prática são outros 500. Rapaz, nem perto de ser simples. Eu já trabalhei muito tempo, trabalho há muito tempo na administração, né? E uma coisa que sempre me trouxe muita preocupação era como a administração não sabia de gestão e fiscalização de contratos, isso digo na 8666, né? E isso sempre foi um problema, porque eu assessorei municípios pequenos, e quando eu assessorava municípios pequenos, tinha até um ou outro, tinha um cara que sabia de licitação, mas quando chegava na gestão de contratos, gestão e fiscalização de contratos, era um problema. Ou melhor, na matéria contratual, era um problema. Então, por exemplo, você via, por exemplo, situações em que o cara fazia contrato por uma despesa de R$200, por exemplo. Não, e assim, uma pessoa, quando assessorar a pessoa, você tem que fazer isso. Por que eu tenho que fazer? Porque você tem que fazer, porque senão o controle interno não deixa. Senão, amigo, tá aqui na lei, na 866, tá aqui a possibilidade de eu não fazer contrato, basta só o empenho. Não, mas isso não existe. Não sei. Então, com o advento da 14133, né, que já vai fazer 5 anos, veio um problemaço aí, porque geralmente os municípios, principalmente municípios, né, e vários estados, já não tinham cultura de gestão e fiscalização de contrato. Porque a da CPL, a adaptação não foi tão difícil. Porque os procedimentos da parte de seleção de fornecedor e até de planejamento, tinha-se uma ideia. Mas você tem setores de licitação. Você tem o setor lá da pessoal da CPL, né? Você tem onde fazer. Só que de gestão de fiscalização de contratos, não tem. E aí a 1433 inovou em muita coisa que deveria ter feito, realmente, de fato. Muita coisa. E aí gera um problema, né? Como esses órgãos estão se preparando para isso, né? O que eu particularmente vejo que estão se preparando, porque antigamente você só tinha tinha 2 cursos de licitação, basicamente, né, André? Era o de pregoeiro. Formação de pregoeira. Pregoeiro e obra de serviço de engenharia. De fiscalização de contratos não tinha. Tipo assim, era muito raro assim, você encontrar, não tinha. Começou até agora, de um tempo para cá, com a Lidinei, de você e tal. Então, a pergunta que eu faço é, no momento que a administração não tem os seus setores de gestão e fiscalização de contratos, geralmente é o servidor que faz, sei lá, está lá fazendo a sua atividade fim e, ao mesmo tempo, tem que fazer a gestão e a fiscalização do contrato. Como é conciliar essas duas atividades? Né? E como você vê os municípios, estados, para esse momento da lei, em ter que melhorar a sua gestão de fiscalização de contratos? Anderson, esse apontamento que você trouxe, ele é muito legal, porque a gente teve muitas mudanças na Lei 14.133, né, com relação a 866. Mas quando a gente fala da atividade fiscalizatória, eu chamo de atividade fiscalizatória, tá? Esse conjunto de atribuições ali dos gestores e fiscais de contrato. Quando a gente pensa nessa atividade especificamente, a gente vê que a atual lei de licitações ela não trouxe grandes novidades. Foram poucos os detalhes, poucas alterações.
quando a gente pega o artigo 67 compara com o 117, o 67 da 866 compara com o 117 da 14133, a gente vai ver que tiveram pequenos ajustes, mas nada que fosse de grande relevância, né? Claro, tem impacto, mas é um impacto secundário, não é primário. A gente tem algumas outras mudanças no corpo da lei, do tipo, olha, lá no Instituto Técnico Preliminar, você tem que verificar, por exemplo, antes da assinatura do contrato, se existem servidores qualificados para exercerem as atribuições de fiscais de contrato. Tem lá, por exemplo. Mas, assim, não trouxe de forma taxativa, explícita, todo aquele rigor que a gente já tinha com relação, por exemplo, ao pregoeiro, né, ou à Comissão Permanente de Licitação, na 8666, e que agora a gente tem com relação ao planejamento da licitação. Né? A gente olha hoje para a fase de planejamento das contratações públicas em geral, a gente viu que a 14133 trouxe uma ideia de super planejamento, né? Diversas etapinhas, diversos documentos. Ok, a gente de contratação aqui, o pregoeiro, equipe de apoio, não mudou muita coisa, segue a mesma lógica do que já existia, mas a atividade fiscalizatória, a gente teve pequenas mudanças que não trazem essa importância para a temática. Né? Então, é claro, é um tema que está se desenvolvendo com o passar do tempo, mas não é tão abordado assim pela lei. E eu acho, e aí é uma questão de achismo, tudo bem? Não tem nada de científico no que eu vou falar agora, é uma questão de achismo, é uma percepção minha. Eu tenho a percepção que os cursos de gestão e fiscalização de contratos estão começando a aumentar, né, essa demanda para esse tipo de treinamento, não porque as autoridades se convenceram que a atividade é importante, mas porque agora a gente está vendo um volume maior de responsabilização de fiscais junto aos próprios servidores. Então o servidor está olhando e fala assim, opa, peraí, até ontem, toda vez que dava algum problema na contratação, a responsabilidade era da autoridade competente, né, que falhou ali em vigiar aquela pessoa que tinha sido designada para representá-la. Opa, agora não. Agora as coisas estão começando a mudar. Agora a gente está vendo claramente os fiscais sendo responsabilizados. E aí a demanda começa a surgir de quem? De quem pode ser responsabilizado, é o próprio servidor, né? Então ele começa a correr atrás, tem que ter treinamento, porque a lógica da autoridade competente mesmo não mudou muito com relação a isso. Infelizmente, tá? Infelizmente. Então, beleza. Voltando para a sua pergunta, Anderson, porque eu agora até me perdi aqui. Com relação a conciliar essa atividade sim, ótimo. Que o servidor então, tem junto com... Perfeito. Então, como conciliar, né? Como isso pode ser feito? A gente poderia ter um setor de gestão e fiscalização de contratos em cada órgão? Poderíamos, mas o quanto isso custaria para o órgão e para a entidade? Às vezes a gente não tem servidor para alocar na atividade fim. Imagina ali para fazer mais uma das etapas da atividade meio. Então, assim, é uma discussão. Obviamente, a 14133 empurra no sentido de profissionalizar essa atividade, mas não adianta. A lógica ainda prevalece no sentido de quem vai fiscalizar é quem conhece do objeto, em tese, ou pelo menos quem vai receber e utilizar aquele objeto. E nada melhor do que botar o indivíduo que está na ponta da linha que pediu, ou então aquele indivíduo que vai ser beneficiado com aquele objeto, para poder ser o fiscal. Por quê? Entende-se que aquele indivíduo vai ter maior rigor na hora de receber o objeto. É o que se espera, né? Agora, inevitavelmente, há uma sobrecarga. Se o indivíduo tem ali diversas atividades e aí recebe 3, 4, 5, 6 contratos para poder fiscalizar, ele em algum momento vai ter que levantar a mão e falar com a autoridade competente que ele está sobrecarregado. E eu digo isso não é só porque é uma recomendação no sentido de preservação pessoal, não. Também da preservação da própria autoridade competente. Recentemente, no ano passado, nós tivemos um acordo interessante do Tribunal de Contas da União, que foi publicado, inclusive, como jurisprudência selecionada, salvo melhor juízo, é o 3053 de 2025, tá, da segunda Câmara. Que ele vai fazer para e vai trazer para a gente essa visão justamente do que, olha, você está sendo designado para ser fiscal. Fiscal é uma função, você está recebendo aquela ordem de forma legal, você tem que cumprir. Você tem as suas outras atribuições. Se, porventura, estiver havendo algum conflito nessas atribuições, nas suas atribuições originais, né, você tem que levantar a mão e falar com a autoridade competente, não dá para mim. E aí, para fazer isso de uma forma consistente, eu sempre trago isso nos meus treinamentos, é o quê? Não adianta a gente falar. Falar até papagaio fala. A gente tem que demonstrar isso no papel. A gente tem que conseguir demonstrar ali por A mais B, por meio ali dos nossos registros, por meio das ocorrências que a gente verifica, a importância do que a gente está fazendo e como, de fato, às vezes não dá para conciliar. E não dá para conciliar. Se eu estou hoje como fiscal de recebimento de gêneros no meu órgão da minha entidade, vamos pensar aí num órgão, numa Secretaria de Educação, por exemplo. Secretaria de Educação que faz a contratação lá de alimentos para determinadas escolas. Aí eu sou fiscal daquele tipo de contrato.
E aí, eu sou fiscal do contrato onde eu tenho aqueles objetos, frutas, verduras, etc., sendo entregues em 10 escolas no município e eu não tenho como me deslocar dentro desse município. Faz sentido eu assinar as notas fiscais às cegas? Vou assinar aqui, vou falar que recebi porque alguém falou que recebeu? Faz sentido isso? Então, nessas horas, o indivíduo tem que falar, olha, não dá, não tem condições, eu não posso fazer isso. Né? Ou então é um professor, um professor, ou alguém que está na cozinha e está ali fazendo, tem que estar em sala de aula e está chegando material, e aí? Vai fazer o quê? Vai abandonar as crianças para poder ir lá receber o material? Vai parar o preparo da alimentação da próxima refeição que vai ser servida para 200, 300 alunos para poder verificar se o tomate está certinho, se o pepino veio na quantidade correta, sabe? Então, a gente tem que entender, de fato, quais são as possibilidades reais, fáticas, do que a gente pode fazer ou não. E levantar a mão e falar com a autoridade. Né? Então, em linhas gerais, é isso. É saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer, levantar a mão, registrar, mesmo sabendo que, porventura, né, possa acontecer ali algum tipo de estresse, que isso às vezes acontece entre o fiscal e a autoridade competente. Eu sei que é fato, eu sei que acontece, não vou mentir, mas aí eu trago uma frase recorrente que eu falo sempre com o pessoal que entra em contato comigo. Melhor perder a matrícula do que o CPF. Tá? Matrícula, você senta, você estuda, você faz um outro concurso, você conhece alguém que sabe do seu trabalho e vai te convidar. Agora, se queimou no CPF, respondeu o inquérito policial, uma ação penal por estar envolvido direto ou indiretamente num crime licitatório, já era, esquece. Não volta mais para a administração pública, infelizmente. Amigos, pesado, viu, essa frase, né, meu amigo Anderson? Eu acho que o clima pesou. É contigo, Andrezão. Não vamos assustar os nossos fiscais. Fica aí, gente, pelo amor de Deus. Fica aí, pelo amor de Deus. Né? Mas aproveitando, né, o ensejo aí da última resposta aí do professor, nessa linha, né, de não queimar ali o CPF, e antes ele falou também um pouco de que hoje mesmo esses profissionais estão buscando cada vez mais capacitação, né? Então, professor, diga aí para a gente agora um outro lado, né, na sua visão, né? Quais são os elementos ali que não podem faltar ali numa boa rotina de fiscalização para que esses fiscais não sejam pegos de surpresa ou que possam depois estar respondendo a algum tipo de processo administrativo ou, como você falou, algo pior aí, né? Não, com certeza, vamos lá. Pessoal, não se assustem, tá? As pessoas só são movimentadas, né, por sentimentos genuínos. O medo também é um sentimento, tá? Então, se você ficou com medo do que eu acabei de falar, fica aqui, porque a gente vai trazer algumas formas aí de te ajudar e você vencer esse medo, tá? Então, vamos lá. Só para vocês saberem, o que o fiscal precisa ter em mãos para poder trabalhar de forma minimamente segura? Primeiro que, para deixar claro, o fiscal só vai ser responsabilizado se a gente olhar para o que está lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Ele só vai ser responsabilizado se ele agir com dolo ou com erro grosseiro, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. Dolo, a intenção de agir ou de se omitir, e erro grosseiro, eu vou ir pela perspectiva regulamentar federal, né? De negligência, imprudência e imperícia, tá? Então, ali é um indivíduo que realmente não queria muito com a hora do Brasil, nada com a hora do Brasil, fez de qualquer jeito, entregou e pronto. Se você for minimamente diligente, dificilmente você vai ser responsabilizado. Tá? Então, isso é para deixar o pessoal um pouco mais tranquilo. E como fazer isso? Aí eu vou começar pelo óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Tá? Fiscal de contrato. Eu entendo de carro pra caramba. Ô André, eu cresci numa oficina. Meu pai é mecânico, me ensinou a montar e desmontar o carro. Eu estou comprando carros para o meu órgão. Tá? Eu não vou olhar contrato, nada. Eu só quero saber qual é o modelo. Qual é o modelo? O modelo é A? Então tá tranquilo. Quando chegar, eu vou verificar se está tudo certo, se a suspensão é adequada, se o pneu é correto. Tá, meu amigo, beleza. Mas volta para cá. É fiscal do contrato, não é fiscal do objeto contratual. É do contrato. Não é somente o objeto, mas é a forma como esse objeto vai ser executado. Então não adianta. Tem que sentar o rabinho e ler o contrato. Eu sei, é óbvio, mas tem que ler o contrato. E quando eu falo ler o contrato, eu não estou falando necessariamente do instrumento de contrato ou aquele que substitui o instrumento de contrato. A nota de empenho, ordem de compra. Não, eu estou falando de todos os elementos que fazem parte do contrato. Tem que sentar e entender qual é o termo de referência. Tem que ler quais são os requisitos que estão no termo de referência.
tem que ler a proposta da empresa que foi a vencedora do certame, porque a proposta vincula a empresa. Então, se ela falou que vai entregar A e ela apresentou a amostra A, não pode chegar na hora e entregar B. Ah, mas o B faz a mesma coisa que A. Meu amigo, você não está ali para discutir se o B faz a mesma coisa que A. Tem a amostra? Ele se comprometeu a entregar A? Então entrega A, cobra isso dele. Tá? Então, assim, ler o contrato é a primeira parte e talvez a mais importante delas. Tá? Segundo ponto, não basta ser honesto. Tem que parecer honesto. E eu bato muito nessa tecla, por quê? Claro, a gente parte do pressuposto que quando o servidor está falando, não, eu recebi o objeto estava funcionando. A gente parte do pressuposto que ele está falando a verdade, né? Até porque essa é uma presunção dada ao servidor público. Mas assim, vamos pensar no pior dos cenários. No pior dos cenários é o quê? Não basta ser honesto, eu vou demonstrar a minha honestidade. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Eu fiz uma missão uma vez pela Marinha que a gente viajou. A gente teve que cruzar o mar, né? E a gente passou basicamente 6 meses fora e a gente passou por vários países. E aí, em alguns países, eu tive a oportunidade de levar a minha noiva, hoje a atual esposa, né? Nós estamos juntos aí a sua atual senhora. Isso. A minha atual e eu espero que seja a última, né? Então, primeira e última. E aí eu levei ela em alguns portos, foi legal, ela tirou férias, a gente conseguiu se encontrar, mas, eventualmente, eu estava em alguns portos que ela não estava. Né? Então, por exemplo, a gente parou em Barcelona. O navio atracou em Barcelona. Aí, poxa, eu falei com ela, estou indo agora à tarde mergulhar no aquário que tem em Barcelona, igual que tem aqui no Rio de Janeiro, o Aquarrio, né? Eu vou mergulhar lá com os tubarões, então eu vou ficar incomunicável. Aí você pensa, peraí. Você está no exterior, em Barcelona, você vai ficar incomunicável porque você vai mergulhar com os tubarões no aquário. Pô, tu tá de sacanagem. Tá? Não é possível. Você tá querendo me enrolar, pô. O que eu fiz? Botei minha GoPro no peito e filmei eu mergulhando com os tubarões, pô. Por quê? Muito bem. Não basta parecer honesto, né? Claro. Isso, muito bem, meu amigo, muito bem. Prova. Aí o fiscal vai lá e fala assim, não, eu recebi aqui 400 caixas de lâmpada LED. Aí fala assim, meu amigo, beleza. Tu contou? Contei tudo, verifiquei cada lâmpada. Pô, para de ser mentiroso. Olha só, tira foto. Descarregou lá do caminhão, as 400 caixas, tira foto. Coloca no papel. Olha, são 400 caixas, cada caixa tem 100 lâmpadas. Não dá para verificar tudo. Vou fazer uma verificação por amostragem. Vou verificar aqui, vou escolher, 30% aqui das caixas que chegaram e vou testar para ver se o lote está condizente ou não. Bota isso no papel. Registra, faz um filminho, entendeu? Tira uma foto, junta as informações junta todos os dados possíveis para corroborar a sua narrativa. No final das contas, é uma questão de narrativa, é quem está contando a história, tá? Então, ler o contrato, registrar de fato as etapas, as ocorrências, né, durante a execução contratual. E terceiro, tá? Para o fiscal não fazer besteira, entender o seu lugar na fila do pão, tá? O fiscal não toma a decisão de autoridade competente. Tem que fazer uma alteração no contrato. Pode fazer, eu banco. Mentira, vai se estrepar, não vai nessa daí não. Você é autoridade competente? Você pode fazer alteração contratual? Você pode dizer se aquele objeto pode ser aditivado ou não? Não vai nessa não. Faz o quê? Faz a instrução processual, traz a sua percepção, explica o porquê, mas leva para a tomada de decisão da autoridade competente. Tá? Então, assim, se basear nesse tripé, tá? Tripé, já com certeza não vai ser responsabilizado em 99,9% das vezes que estiver sendo fiscal, tá? Esse percentual, obviamente, fonte de vozes da minha cabeça, né? Estou aqui só para deixar vocês mais tranquilos. Uma pesquisa da Voice My Mind University. Isso aí. Mas o importante é vocês saberem que dá para se proteger sem muitas firulas. Fazendo o feijão com arroz bem feito, já é suficiente para garantir aí uma vida um pouco mais tranquila. Já que tu falou do fiscal, também é um problema sério também do fornecedor, né? Com relação à fiscalização de contrato. E também há, infelizmente, ou fiscalizações ruins, ou fiscalizações que são... acho que muitas vezes no intuito de querer acertar, de não ser responsabilizado, exageram na fiscalização.
com relação ao fornecedor, o que é que você falaria para o fornecedor? Quais são as cautelas que ele deveria ter durante a execução do contrato? Perfeito, perfeito. A atividade fiscalizatória, ela é uma faca de dois gumes, né? Ou como diria meu pai, uma faca de dois legumes. Você protege a administração, mas você também garante os direitos da empresa contratada, né? As pessoas não percebem isso. O pessoal acredita que, na verdade, é uma briga, onde nós temos um contra o outro. É o fiscal contra a empresa. Não, pessoal, aqui é claramente uma relação, um mutualismo, uma relação que tem que ser uma relação de ganha-ganha. Tem que ser uma relação boa para ambos os lados. E eu não estou falando de nada não republicano, tá? Eu estou dizendo dentro das regras do jogo. Então, por exemplo, se o fiscal do contrato, vamos pensar no processo de recebimento de um objeto, ok? Artigo 140 lá da Lei 14.133. A gente vai ver que temos nos incisos 1 e 2 a forma como, via de regra, vai ser feita ali o recebimento do objeto, né? Dependendo se é serviço, obra, serviçaria, obra do serviço ou se é compra. Quando a gente olha para a parte de recebimento provisório, via de regra vai ser feito por quem? Por quem acompanha e fiscaliza o contrato. Uhum. Nesses termos, é basicamente o fiscal de contrato, se a gente olhar lá para o artigo 117. Então, beleza. Esse indivíduo faz o recebimento provisório do objeto, tá? O recebimento provisório do objeto nada mais é do que dizer o seguinte: olha, o objeto que está sendo entregue, ele tecnicamente é adequado, o contrato foi executado, tá ok, ele funciona, me atende, ok? Tem a parte documental posterior, que vai ser verificada e tudo mais, com certeza, mas observem, a empresa já entregou aquele objeto. A partir do momento que a gente tem um bom recebimento provisório, e ele faz o termo de recebimento provisório, ou faz um recibo, né, nos casos de compra, se for feito ali de forma mais célere, aquilo ali é a garantia que a empresa tem que, a partir daquele momento, a empresa faz jus ao pagamento. Né? Não a partir exatamente daquele momento, porque o processo de liquidação só vai se encerrar após o termo de recebimento definitivo, mas ela garante o seguinte: olha, se a partir de agora os prazos não forem cumpridos, nessa parte burocrática, eu não posso ficar no prejuízo. Se a administração ficar enrolando aqui 3, 4 meses para poder me pagar, eu tenho argumento suficiente para entrar na justiça com mandado de segurança e requerer lá meu pagamento, por exemplo. Tá? Então, assim, a fiscalização ela tem esse viés de dar segurança também para quem está ali do outro lado entregando para a administração. E isso é engraçado porque eu costumo fazer os treinamentos de gestão e fiscalização para a administração pública. São poucos os casos em que eu faço esse treinamento para as empresas. Só que, posso ser sincero, eu já instruí, já tive situação de empresas entrar em contato e falar assim comigo: pô, Jário, estamos com um problema aqui, o fiscal está falando que não quer receber o objeto porque o objeto não é condizente com o que está no contrato. Aí eu falei: tá, primeiro, você tem certeza que é o fiscal? Aí a pessoa já abriu o olhão: peraí, não sei. Eu falei: não sabe, mas você deveria saber. Tem uma portaria. Você sabe com quem você está falando do outro lado? Porque você pode estar falando com o Zé das Couve, que não sabe de nada do que está acontecendo. Esse é o indivíduo que está representando a administração naquela relação? Ah, não sei, então vou verificar. Ah, beleza. Você está conversando com esse indivíduo, ele está tomando alguma decisão que não compete a ele? Porque se você está fazendo um pedido, por exemplo, de revisão contratual, vamos pensar aqui, eu quero fazer um reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito, revisão, tá? Área extraordinária. Fiz o pedido. Aí o fiscal pega, engaveta e fala assim: não, mas eu não concordo. Meu amigo, você não tem que concordar com nada, não. Se você não concorda com o pedido, você faz lá a sua parte, coloca no papel, faz a instrução, encaminha para frente. Por quê? Porque eu não estou conversando com vocês, isso não compete a vocês, compete a quem? A autoridade competente. Sabe? Então, assim, entender da atividade fiscalizatória também dá excelentes ferramentas para as empresas, para poderem justamente o quê? Dialogar com a administração e entender como pode ser esse jogo de ganha-ganha. Se eu sei que o fiscal vai verificar o que eu estou mandando, então vamos esmiuçar o que eu estou mandando aqui, vou explicar para ele, deixar tudo explicadinho. Por quê? Porque eu não quero que ele tenha a pachorra de falar que eu enviei algo errado ou que não está bem explicitado ali o que está sendo entregue. Então, assim, entender esse jogo facilita para ambos os lados, tanto para a administração pública quanto também para a iniciativa privada. Uma coisa que eu sempre recomendo para empresas rapaz, registre tudo. Mande um e-mail, faça um protocolo, mas não deixe de... Entregou o objeto, registre, faça qualquer coisa para estar registrado. Porque o que mais acontece para empresas é que ela não registra. Ela simplesmente vai passando. Não, nada. Vai passando. Segue a lógica do fiscal. O fiscal também não registra nada, pô. E aí, quando vem a fiscalização, o controle externo, ferrou. O controle interno, ferrou. Não tem nada, não tem memória de nada. Né? Andrezão, chegou a hora?
Não, eu queria fazer mais um antes da gente ir pro nosso quadro, porque o nosso quadro favorito, né? O papo tá bom, mas eu ainda queria mais um antes de entrar na resenha. Amigo, vá nessa, meu amigo. É uma pergunta, cara, que por coincidência, né? Um dos ouvintes do Licitação em Movimento me fez recente agora, e eu falei que ia entrevistar o querido Jader, né? Ainda mais nessa linha de fornecedor, né? Queria ver a opinião dele, o que ele acha da seguinte situação, né? Ele me relatou, Jader, que ele é um fornecedor e estava já prestando um serviço para a administração pública há mais de 3 meses sem recebimento, né? E chegou um determinado momento, a empresa dele ele não conseguiu mais arcar com os compromissos fiscais dele. E aí chegou um momento que ele estava lá devendo já ao fisco e a administração pública resolveu pagar ele, né? E aí o fiscal ali do serviço, né? Pediu para ele a nota fiscal acompanhada da documentação de regularidade fiscal. Ele disse que não tinha a documentação mais de regularidade fiscal porque a própria administração deu causa. Aí o fiscal disse que não tinha como instruir o processo de pagamento para ele porque ele estava sem a certidão. E aí ele ficou, eu fiquei sem saber o que fazer, né? Eu dei uma resposta lá para ele, né? Veja as dificuldades que a própria administração impõe para o fornecedor e depois quer cobrar o ônus dele se manter regular por bastante tempo, né? Queria que você desse uma recomendação também, tanto para o fornecedor, e se essa atitude do fiscal foi a correta, ou se ele poderia agir de uma outra forma. Perfeito. Vamos lá. Primeira recomendação que eu dou para o fornecedor. Se preocupem com a instrução processual da atividade fiscalizatória. Por quê? Se a gente não acompanhar o processo ali, a instrução, como ela está sendo feita pelos fiscais, se a gente não cobrar isso da administração, e vocês têm todo o direito de cobrar, tá? Se a gente olhar para os autos processuais do processo de contratação pública, são públicos, eles estão acessíveis, eles deveriam estar acessíveis, né? Então, a qualquer tempo, vocês podem pedir, olha, eu vou enviar aqui uma nota fiscal e vou pedir uma cópia dos autos do processo até o momento para eu saber como é que vocês estão fazendo a instrução da atividade fiscalizatória, tá? Por que isso? Primeiro, porque isso vai auxiliá-lo no sentido de controlar a administração e gera também uma pressão junto ao fiscal para que ele faça as coisas de forma correta, né? Segundo ponto, é porque aquilo ali é elemento para ele, o quê? Para ele usar depois numa situação como essa, em que ele está numa situação delicada, até se ele tiver que recorrer judicialmente do caso. Porque ele vai ter diversos elementos comprovando que, na verdade, o problema que ele enfrenta foi, de certa forma, também gerado por inércia da própria administração. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: quando a gente começa a entender o processo de acompanhamento e fiscalização, a gente percebe que ele vai desaguar em alguns outros processos, dentre eles o processo de pagamento. Não tem processo de pagamento se não tiver instrução de fiscalização. Por quê? Recebimento provisório e definitivo, né? Se a gente olhar para a Lei 4.320, a liquidação da despesa é requisito prévio ao pagamento, e a liquidação se dá por meio da verificação do direito adquirido por parte do credor. Ou seja, é o indivíduo ali certificando a nota e falando, a gente recebeu o mesmo objeto, pode dar prosseguimento. Quando essa etapa do processo ela acontece, normalmente o fiscal e o gestor do contrato, eles se desligam dessa etapa posterior, que é o pagamento. Isso vai para um outro setor que vai conduzir esse processo. Mas o gestor tem a obrigação de fazer esse acompanhamento e registrar qualquer tipo de situação que cause prejuízos ao processo de pagamento. Essa é uma obrigação do gestor. Porque o pagamento faz parte da obrigação da administração pública naquele contrato. E quando a gente fala de cumprimento do contrato, ambas as partes precisam cumprir o contrato de forma fiel, né? De forma íntegra. Então, a lei traz aqui uma segurança, né? Até por uma questão de burocracia interna da administração, da questão do pagamento, agora reduziu o prazo, né? Até 60 dias. 60 dias, a partir dos 60 dias, inclusive, a empresa ela pode suspender a prestação do serviço e não ser responsabilizada por isso, né? Por quê? Porque ela está falando, olha, meu amigo, eu vou ter que te pressionar de uma forma mais grave do que apenas te mandando um e-mail e pedindo alguma coisa, eu vou ter que parar aqui o serviço para você poder se coçar e me pagar logo. Mas, nessa situação específica, André, e eu acho que essa é uma situação... primeiro que é triste, né? Eu tô falando aqui rindo, mas assim, é triste, tá? É triste, porque isso gera um custo transacional cada vez maior para os processos de contratação pública, ou seja, quando o indivíduo entra no processo de contratação pública, ele já sabe que vai ter um risco maior de pagamento e ele aumenta o seu ticket, é normal. Ele dilui esse risco. Eu que trabalho com fornecedor é desse jeito mesmo, tá? É isso, essa é a lógica, né? Essa é a lógica. E assim, é triste porque a gente, às vezes, vê empresas boas quebrando por irresponsabilidade da própria administração. Então, não só isso, empresas boas que não querem participar. Empresas boas que não querem participar. É isso. A gente afasta os bons, né? Ficam os ruins.
Aqueles que já sabem o esqueminha, né? Ah, já sei como é que funciona. O Marcos Nóbrega fala disso, né? Diz que a licitação separa o joio do trigo, geralmente ficando com joio. É isso, exatamente. Então, assim, primeiro, se a gente não estiver falando de um contrato com indicação exclusiva de mão de obra, e aí eu defendo também nos contratos de predominância de mão de obra, tá? Se não estivermos falando de verbas trabalhistas e previdenciárias, não pode haver retenção de pagamento. Ah, mas as condições de habilitação não estão mantidas, meu amigo. Condições de habilitação são o quê? Né? São exigências contratuais. Eu tenho que manter as minhas condições de habilitação durante o contrato. Mas você não pode me punir deixando de me pagar. Até porque na hora que você registra lá, instaura um processo de apuração para me penalizar porque eu não mantive as condições de habilitação, eu consigo comprovar que você, a administração pública, faz parte da minha causa de perda das minhas condições de habilitação. Então eu não vou poder ser punido. E aí é cobrar isso da empresa, é cobrar da administração. Falar, meu amigo, olha só, é um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, verbas trabalhistas e previdenciárias não estão sendo pagas, está tudo em dia, então por que você vai fazer a retenção de pagamento? Você não pode fazer isso, é ilegal. Ó, se ele fizer esse questionamento para o fiscal do contrato que falou que não ia dar prosseguimento, tá? Isso já vai alugar um triplex na cabeça do fiscal e ele vai correr atrás para poder fazer esse pagamento. E colocar assim ainda, olha, devo lembrar que caso seja necessário ajuizar uma ação para pedir, né, que seja feito esse pagamento, os demais custos gerados por conta dessa ação podem acabar caindo no seu colo, fiscal de contrato. Por quê? Porque o direito, questão de responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva, o ente federativo. Mas direito de regresso, né? Parágrafo 6º lá do artigo 37. Vai voltar para você. Por quê? Porque você agiu de forma irresponsável. É isso mesmo, fiscal? Aí o fiscal, opa, peraí, pai, para as máquinas, né? Como a gente fala na Marinha, para as máquinas, pensa na situação. Opa, eu acho que eu estou desmontado, eu acho que eu não sei do que está acontecendo. Né? Ou, como diriam outros aí, está montado na barriga do cavalo. Então, assim, peraí, estou numa situação complicada. Estou de cabeça para baixo aqui, ó. Vai dar problema. E aí ele começa a se coçar para resolver essa questão. Então, minha recomendação, faz um e-mailzinho para o fiscal, bota o gestor na cópia, né? Falando, olha, vem cá, vocês estão praticando retenção de pagamento mesmo, por um problema fiscal aqui, que vocês, inclusive, fazem parte é isso mesmo? Só para eu entender, só para eu registrar aqui. Pronto, quando mandar isso, já resolve o problema. Ou, pelo menos, cria ali artifícios para poder depois ajuizar, né, se ocorrer no Poder Judiciário. O que, diga-se de passagem, é uma lástima, né? Não deveria ser resolvido assim. O certo é resolver administrativamente, mas... Não, infelizmente, alguns órgãos utilizam esse prazo que antigamente era 90, hoje é 60, como um prazo para o cara ficar enrolando. O cara diz, ó... É direito, eu posso deixar de pagar. Cheguei no limite aqui, pronto, eu pago mais uma. Aí pago mais duas, aí depois atraso de novo. Sabe? Mas aí, Anderson... Desculpa, perdão. Não, e aí isso gera um tormento para o fornecedor que é terrível, porque você não consegue ter fluxo de caixa. É isso. E é por isso que a gente tem que cobrar, nós, eu digo agora, enquanto se eu estivesse representando uma empresa, o que eu cobraria? Além, né, dos autos de fiscalização para eu poder entender como é que isso está sendo instruído, eu cobraria também, tá, o quê? A ordem de pagamento. Justamente, a ordem cronológica. Que é outra coisa que os órgãos não divulgam. E que tem tudo a ver com a atividade fiscalizatória, tá? Porque para entrar na ordem de pagamento tem que ter tido liquidação. E para ter tido liquidação tem que ter tido o quê? Recebimento do objeto. Olha só que legal. Tá vendo como as coisas se conectam e as pessoas ignoram? As pessoas acham que a fiscalização não tem grande relevância. Tem sim. Tá? Tem uma relevância gigantesca quando a gente pensa aí no dia a dia. Eu fiz uma pergunta em vários grupos, acho que um deles você também está. Quem tinha a ordem cronológica divulgada na fórmula 1433? Você conta nos dedos. Verdade, você conta nos dedos. E outra, e deixa o recado aqui aos fornecedores, podem acionar o judiciário. Já estão saindo várias liminares pedindo que se pague, que se respeite a fila. Entendeu? Então, assim, esse é do Maranhão que se manifestou em acordo recente, multando o gestor por descumprimento da... 10 mil reais a multa, eu vi esse acórdão. De pagamento. Mas por mais que tenha saído acordo recente, posso falar que com mais propriedade do meu estado, né? Eu ainda vejo muito pouco, não tô conseguindo acompanhar. Dificilmente tem alguma prefeitura que disponibiliza isso, e difícil mais ainda é que esteja fazendo, né, essa ordem cronológica de pagamento. É complicado. O pessoal nem fiscaliza. Imagina falar como é que vai pagar, pô.
É verdade. Não, e outra coisa, você manter a ordem cronológica, você tem que manter uma estrutura de governança das contratações de ponta a ponta funcionando redondo, porque aí você tem que saber controle orçamentário, você tem que ter o controle orçamentário, controle financeiro, aí você tem que ter uma boa disputa para ter um preço para caber no teu orçamento, e aí tem que gerir, aí você tem que fazer a gestão de contrato para pagar o que se deve, para poder justamente sobrar o dinheiro para você conseguir pagar. Então, assim, é ponta a ponta, não tem... É complexo. E é um desafio e a minha preocupação é um desafio que os órgãos de controle têm que apertar. Entendeu? A ordem cronológica de pagamento é algo que tem que virar pauta urgente. Andrezão, diga, meu irmão. O pessoal tem que cobrar instrução processual de fiscalização, o pessoal não cobra. Porque, se eu sei que eu tenho 2 processos em andamento, tenho 2 contratos em andamento. Aí o primeiro contrato tem a liquidação no dia A. Aí o outro tem na liquidação no dia A mais 10. Por que diabos esse contrato aqui do A mais 10, o pagamento acontece antes do A? Não Mistérios da meia-noite que vão... É isso. Porque não é só divulgar uma tabela falando ali, não, essa daqui é a tabela, a ordem de pagamento. Não, mas o que deu origem a essa ordem de pagamento? São os autos da fiscalização, pô, não adianta. Não adianta. Verdade. Sabe? Infelizmente. É isso. Andrezão, mas vamos lá, né? Como é que vamos descontrair um pouco, né? O clima pesou, a gente vai pro nosso quadro. Clima pesou. Clima pesou, a gente tem que descontrair. Bora agora, a gente sempre conclui de maneira mais leve, descontraída. A gente tem um quadro que é o resenha, né? O quadro resenha da licitação, resenha da licitação em movimento. E eu sempre começo com uma pergunta, né? Que a gente já teve algumas ideias interessantes, né, Andres? Outros têm o poder da caneta. No último episódio, a gente gravou com ninguém mais, ninguém menos do que ele, né? O Papa das Licitações, Jacobi. E eu até brinquei, Jader, que esse quadro parece que foi feito para ele, porque ele é o único que eu já vi que tem esse poder, tá? E qual é o primeiro quadro aqui do resenha? Jader, o que você alteraria na lei se tivesse a caneta? O que tu poderia mudar ali? Quisesse acrescentar algo? Ou tirar algo, mudar ali? Não necessariamente. Jader, você, o Congresso e o presidente. Não necessariamente na área de gestão e seleção de contratos, mas de maneira geral, né? E aí, só para concluir a piada, viu, Jader? Eu disse que o Jacobi é o único que, de fato, teve esse quadro na vida real, né? Porque ele já conseguiu criar dispositivo em lei, criou código de licitações aqui do estado do Maranhão. Então, daqui a pouco a gente pode até adaptar esse quadro, né, Anderson? Quadro, Jorge, Ulisses, Jacobi, e se virasse lei. Mas vamos lá, meu amigo. Então, tem alguns pontos que eu sugeriria alteração, e assim, obviamente dentro das minhas limitações, né, enquanto acadêmico, enquanto praticante, né, operador da lei de licitações, mas eu faria uma mudança simples, que eu acho que teria um impacto grande. Eu traria no bojo aliás, eu posso falar de 2 alterações rápidas que eu Pode, faria? meu amigo, você que manda. A primeira delas, eu traria no bojo da lei a definição do que é o gestor de contrato e o que é o fiscal de contrato. Então, quando a gente pega o artigo 6º, eu colocaria ali uma definição mais precisa, tá? Porque o termo gestor de contrato, se a gente olhar a 14136, ele é mencionado uma vez só, eu acho, 2, uma vez, com certeza, ali no artigo 8º, no parágrafo 3º do melhor juízo, falando o seguinte, o regulamento vai falar sobre as atribuições do gestor de contrato. Essa figura fica a critério do regulamento do ente federativo, sabe? E aí as pessoas não sabem o que o gestor faz, o que deveria fazer, a coisa fica um pouco perdida mesmo, né? E aí, numa situação dessa, o que normalmente acontece? Você olha para a administração pública federal e copia o regulamento federal, que na minha opinião é triste quando a gente vai para um município pequeno. Porque não dá, não funciona, não é palpável, não é efetivo, sabe? É papel em cima de papel, só para falar que tem uma segregação de funções que na prática não traz nenhum resultado para a administração e nem para essa relação contratual. Então eu traria essas definições de forma mais precisa. E eu acho que a mudança hoje, tá? Que eu faria, até pensando no próprio servidor, seria no artigo 7º, tá? No artigo 7º, a ideia ela é maravilhosa, né? Você traz ali uma ideia de profissionalização do próprio processo de contratação pública, de quem vai estar envolvido no processo, é maravilhoso. Só que ele usa um termo que, na minha opinião, é impreciso, tá?
Infelizmente, com quem não é da área do direito, e o gestor público, via de regra, não é da área do direito, né, tem que ser algo mais direto. Por quê? Porque ele tem que conseguir ler o texto de lei e não ter dúvidas. Se for dúbio, ele vai alegar que, não, eu não entendo dessa forma. Mas, vem cá, você poderia, de fato, estar fazendo essa interpretação? Você tem bagagem para isso? Você atua há muito tempo com a administração pública, entende o que é isso? Que é o termo funções essenciais à execução dessa lei. Olha, esse termo, para mim, é para passar raiva. Porque o que são funções essenciais? Se o indivíduo foi a vida toda dele pregoeiro, ele vai entender que pregoeiro é uma função essencial. Se ele foi igual a mim, que foi fiscal aí mais de 6 anos direto, ele vai saber que fiscalização é uma função essencial. Se esse indivíduo não fez nada disso, ou não teve contato com nada, ou nunca viu isso dar problema, ele não vai entender que, por exemplo, o indivíduo que foi designado em portaria para compor a equipe de planejamento é uma função essencial. Aí você pega o indivíduo que foi designado na equipe de planejamento, ele não atende nenhum dos requisitos do artigo 7º. Nem o inciso 1, nem o 2, nem o 3. E aí você pergunta para ele, mas por que você não foi capacitado? Porque a autoridade entende que não é preciso. Mas por que ela entende que... não, porque eu não sou agente de contratação, não sou pregoeiro. Então, assim, o que são funções essenciais? E aí eu deixaria de forma taxativa. Pelo menos, taxativa talvez é difícil, né? Mas pelo menos exemplificativas. Olha, funções essenciais como, por exemplo, tais como equipe de planejamento, pregoeiro, equipe de apoio, fiscal de contrato, gestor de contrato, entende? E outras. Beleza. Mas pelo menos aqueles que a gente sabe que tem que estar sempre bem qualificados no processo e que as pessoas não estão e que não observam ali os requisitos do artigo 7º. Então, eu acho que essas duas alterações já trariam uma boa forma de pressionar a administração pública e consequentemente, né, buscar ali uma mudança cultural. Até porque mudanças culturais não acontecem de uma hora para outra, demoram, né? A gente viu aí, a 886 ficou 30 anos no mercado e nem por isso mudou a mentalidade em geral da administração pública, mas a gente tenta, né, por meio ali da caneta, tirar da inércia o gestor público para que ele possa mudar essa mentalidade. Né? Não é só uma questão de fazer mudança pela lei, mas tentar incentivar a mudança via lei, né, por meio aí dos instrumentos legais. Aliás, digo mais, a gente utiliza um 433 no modo 8666. Total. Essa questão da cultura realmente é muito importante. A lei 143 é uma lei muito mais gerencial e a gente utiliza ainda como se fosse o 433, a gente usa como se fosse a 8666. Mas, meu amigo, me diga uma coisa. Você que está nos grupos, você que encontra seus amigos nos congressos, nos cursos, e aí você tem sempre aqueles debates intermináveis e muitos deles você diz, rapaz, eu não aguento mais discutir isso. Ou porque discute-se demais ou porque esse debate é inútil. Meu irmão, me diga aí. De um debate inútil que você não aguenta mais escutar, que já deveria ter superado, que, vamos parar de discutir isso, cara, isso já passou. Fica à vontade aí, meu irmão. Eu tenho, assim, tem alguns pontos que o pessoal discute, alguns eu particularmente confesso que até por uma questão de aprofundamento não consigo dizer se são de fato inúteis, mas tem um que me incomoda um pouquinho, é a questão da nomenclatura do pregoeiro e do agente de contratação. Não, porque na verdade eu não sou agente de contratação, eu sou pregoeiro. Não, porque o pregoeiro é diferente do agente de contratação. Gente, tudo bem, sério mesmo que a gente vai ficar discutindo isso? Porque faz sentido? Qual é o propósito ali da diferenciação do agente de contratação para o pregoeiro? Né? Então, eu confesso que eu fico, às vezes, um pouco incomodado com esse debate. Não, porque, na verdade, ele não é agente de contratação, ele é pregoeiro. Eu acho que é uma discussão inócua que não traz resultados práticos. Agora, fato é, as atividades exercidas pelo agente de contratação vão ser as mesmas para o pregoeiro? Então, se a gente está cobrando de forma igual, não tem prejuízo para a administração. Não tem por que ter dor de cabeça. Mas, assim, a questão da nomenclatura só, tá? Eu acho que tem outras questões que poderiam ali ser debatidas de que não seriam inúteis, mas essa questão da nomenclatura eu acho que acaba sendo um problema. Beleza. Vocês sabiam que tem uma versão aí não oficial, né, do porquê ainda continuar a figura do pregoeiro na lei de licitações?
Eu não queria entrar nessa polêmica. Eu não queria entrar nessa polêmica. Não? Posso contar, já? Tu quer Por favor, não, por favor. Fica à vontade. Cara, quando o projeto de lei estava tramitando, né, lá no Senado, eu vi que não ia ter mais a figura do pregoeiro, né? E eu fiquei ali indignado, né? Pô, e aí como é que agora eu vou ser conhecido nas redes sociais? Agente de contratação do povo, ACP, não ia ficar legal, entendeu? Eu não gostei, assim, AGP, agente do povo, não ia ficar carismático, entendeu? Então, teve que ficar, cara. Eu peço desculpas para você e para todos os nossos ouvintes que não gostam dessa confusão, mas um dos culpados foi eu de dar continuata com a figura do pregoeiro e agente de contratação, entendeu? Se tem uma coisa que a gente não pode dizer... Eu não queria explanar. Não queria, uma né? Uma coisa que a gente não pode dizer do André é que ele não tem autoestima. Realmente, de fato. É brincadeira. Eu não queria te expor, André. Não queria te expor. Não foi por culpa minha, nossos queridos ouvintes do Licitação em Movimento, tá? Mas eu digo que é a versão não oficial, né? Não oficial. Nas brincando. Na época que isso ainda era debate, né? No começo ainda muito se debatia isso. Hoje, como de fato, também concordo com o nosso amigo Jader, esse debate já não faz mais muito sentido, né? Faz o menor sentido isso, gente. Caraca. Então, todos os modelos padrão da Geo, tudo a gente de contratação. Tudo. Mas é engraçado, porque é engraçado que eu tenho escutado muito isso em sala de aula. Sabe? Quando eu estou conversando com os alunos, o pessoal vem falar, mas por que a diferença? Poxa, eu tenho que fazer o que o agente de contratação faz. E aí eu falo, gente, esquece isso, já passou. Isso aí foi 2021, 2022. Já foi, já. Vai. Não importa. E para a gente, Jader, fechar com chave de ouro, né? É o último quadro do Resenha. Essa história é boa. O nome do quadro é Essa História é Boa. Uma história engraçada, inusitada, que já aconteceu contigo. Ou se não for contigo, né? A gente lembra muito daquele quadro lá no Serginho Grossman, né? Tem uma mulher que vai lá e fala de sexo, ela sempre conta assim, ó. O cara vai fazer uma pergunta. Não é porque um amigo meu quer saber. Amigo meu. Eu dizer, ou então aconteceu com conhecido. Laura Miller. Laura Miller, do nada. Se a história foi muito polêmica, né? Mas vamos lá, essa história é boa, é o nosso último quadro. Tranquilo, vamos lá. Eu fiquei um tempo, né, na Marinha do Brasil, eu tive esse privilégio. A Marinha do Brasil é a instituição onde eu fui formado, é onde eu consegui ali adquirir minha bagagem que hoje basicamente guia as minhas tomadas de decisão no mundo acadêmico. E aí eu tive a oportunidade de sair da vida operativa, servir embarcado, eu era hidrógrafo, por meio de um concurso interno para ser professor de licitações e contratos administrativos na Marinha do Brasil. E lá eu tive a oportunidade de conduzir diversos treinamentos. E fui um dos indivíduos que impulsionou essa área de gestão e fiscalização lá dentro, né? Então, quando eu cheguei nessa área de treinamento, eu comecei a impulsionar essa necessidade, porque eu estava na ponta da linha e eu via como é que o processo de contratação, pelo menos na Marinha, acontecia de forma muito segura, né? Porque nós tínhamos quadros funcionais especificamente formados para fazer ali a parte de planejamento, a parte de seleção do fornecedor, principalmente, mas a gente não tinha esse preparo com a parte de fiscalização. E aí eu lembro que num treinamento eu estava falando sobre justamente o artigo 7º, falando, olha, pessoal, quando a gente olha lá, por exemplo, para o inciso 3 do artigo 7º, a gente vai perceber que ele fala que não pode ser cônjuge, não pode ser companheiro, né, de licitantes ou contratados habituais, não pode ter vínculo sanguíneo, de parentesco, né, colateral ou por afinidade. E aí estava explicando isso. E falei assim, mas olha só, a gente tem aqui uma restrição, né, até o 3º grau, essa questão do grau de parentesco, mas vamos ampliar essa disposição legal. Por quê? Porque a intenção aqui do legislador, né, é justamente impedir que haja o quê? Haja alguma quebra de imparcialidade durante ali as atividades que estão conectadas às contratações. Então, se você é gestor fiscal e você tem algum tipo de relação com o empregado da contratada, com a empregada da contratada, aqui mora um problema. Eu não sou casado, mas eu estou me relacionando. Isso é um problema. E eu lembro que eu falei isso, né, na sala de aula, e aí no intervalo um aluno veio para mim e falou assim, professor, eu posso falar com o senhor em particular? Eu falei, pode, mas eu tinha falado de tanta coisa, que eu falei, poxa, o que é que ele quer falar comigo? Aí ele chegou e falou assim, professor, deixa eu compartilhar uma coisa para o senhor.
é que eu tô apaixonado. Aí eu falei, pô, legal, cara. Mas assim, cara, eu posso te ajudar com licitação de contratos, mas relação amorosa não é comigo, assim. Os fiscais também amam. Não tive muitas relações, né? Ele falou, não, professor, não é isso não. É porque, olha só, eu tô apaixonado por uma das prestadoras de serviço da empresa que está lá na minha organização militar. Aí eu falei, ah, entendi. E aí o senhor falou isso, eu fiquei preocupado. Mas eu não queria deixar de ser fiscal. Aí eu falei, ué, todo mundo quer deixar de ser fiscal? Tu não quer deixar de ser fiscal? Não, eu não gostaria. Porque os momentos que eu tenho acompanhando o serviço que ela presta são momentos especiais. Eu falei, cara, olha, é exatamente por esse seu relato que você tem que deixar de ser fiscal. Porque a sua imparcialidade ela já foi para as cucuias. Aí ele falou, não, mas não falei nada com ela ainda. Aí eu falei, então faz o seguinte, se você falar com ela e ela aceitar, o que acontece? Aí vai ser ótimo. Eu falei, mas a partir desse momento ela não vai chegar mais atrasada, tudo que ela fizer vai ser excelente. Por quê? Porque ela aceitou sair com você, vocês estão vivendo uma relação amorosa, maravilhosa, e você não vai querer se queimar com isso, certo? Aí ele, foi beleza. E se ela te der um fora? Aí não, aí eu tenho que ser fiscal, porque aí eu vou arrochar. Eu falei, então, tá vendo? Aí você já vai extrapolar, pô. Então já era, meu amigo. Agora é hora de você registrar. E sabe o que é mais legal dessa história? Eu lembro que ele me mandou uma foto no WhatsApp, porque eu sempre deixo meu WhatsApp disponível para os alunos. Inclusive, eu acho que eu sou um dos poucos homens autorizados a ter 2 números de WhatsApp por conta disso. E minha esposa me autorizou a ter 2 WhatsApp, porque eu divulguei por todo o meu WhatsApp em vários órgãos da administração pública, principalmente federal, e aí todo mundo tem meu WhatsApp. Aí tinha que ter um só para poder falar com a família, né? Se ela acreditou, né? Quem é a gente, né, Andres? Não, exatamente, é isso aí, né? E aí... Pô, André, me ajuda, né, cara? Aí, desculpa, o que aconteceu? Numa situação dessa, ele me mandou uma foto do WhatsApp. A gente faz o corte aí e manda para ela sem essa etapa aí para ela. Não tem plano, não. Ela tá aqui do lado ouvindo. Ela já ouviu, já era. Olha só. Mas... É brincadeira, minha amiga. A casa caiu. Mas eu lembro que ele me mandou uma foto do WhatsApp. E aí, no WhatsApp, falando assim, professor, vê se esse texto aqui tá bom para eu comunicar a autoridade competente. E aí ele tá comunicando a autoridade competente, que estava tendo intenção de manter um relacionamento, não sei o que, com a pessoa, e que não podia ser mais fiscal. Aí eu falei, não, beleza, show de bola. Aí ele mandou, a autoridade recebeu numa boa, tocou, e aí depois nessa conversa de WhatsApp ficou, acho que quase 2 anos, sem interação nenhuma. E quando voltou a ter interação, foi o quê? Foi o convite de casamento. Eles estavam casando. Olha que faz, Mentira. Olha que faz legal. Velho. Pô, professor, tô mandando aqui para convidar o senhor pro casamento, poxa, estão apaixonados, não sei o que, vai que essa cheia. Então, assim, aí eu falei com o pessoal, cara, eu não ensino só a fiscalizar contratos, eu ensino a firmar contratos. Contratos amorosos, entendeu? Essa foi que homem! Que homem! Olha, que bela história. Acho que vai ser legal. Eu gostei Poxa. também. Foi muito legal essa história, eu gostei. Ô, Calil, esse corte, por favor, você vai fazer para o Dia dos Namorados, por favor. Pronto, Aqui não é só licitação não, viu? Aqui não é só licitação, aqui todo mundo ama, meu amigo. Jader, meu querido, muito obrigado por você estar aqui. Antes de encerrar, eu queria dizer uma coisa muito importante para você, que os carros são como lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. Icônico esse comercial, Eu tô voando, não entendi essa não. Cara, é porque essa é uma propaganda antiga da Marinha, da Capitania dos Motos. Aí, cara, essa era Dinos. Os carros são como lanchas. Meu amigo, gente, isso é piada 35 mais. Então, gente, por isso que eu não captei essa piada. Jader, meu irmão, muito obrigado por tudo, pela tua disponibilidade. Você é um cara gente boa, um cara família, que tem uma família linda, cara. A gente se conheceu lá em Porto Velho e foi muito bacana o papo que a gente teve e a gente gerou essa amizade que está para além da licitação, meu irmão. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por estar compartilhando o conhecimento com nossos ouvintes e telespectadores e valeu demais. Andrezão, faça as honras. Meu amigo Jader, faço das palavras de Andres as minhas, né, e complemento dizendo que é sempre uma satisfação conversar com um amigo, né, e a gente sempre trocando ideias, a gente entrevista, mas a gente acaba aprendendo muito aqui em cada programa, né, e hoje passou muito rápido, porque o papo foi muito legal, foi muito gostoso, é uma das áreas que eu de fato não tenho tanta expertise na área de licitações, a parte de cancelação do contrato, né,
Sou fiscal de um contrato toda a minha vida, que foi de livros, né, pela da Assembleia. Fui contrato lá de R$3.000, eu acho que foi o único contrato de que eu já fui fiscal. Você então, contou todos os livros, André? Contei todos os livros, ela recebi, foi tombada, né? E, cara, foi um dos episódios também que eu mais gostei, né? Andros fala que é o mais esperado, mas de fato foi muito bom o episódio hoje. E obrigado, e espero não, né? Vamos nos encontrar agora em abril aqui na Enacomp, né? A gente vai se encontrar em abril. Talvez a gente vê se grava também um episódio aqui presencial, né? Alguma coisa assim. Planos. Spoilers. Amigo, obrigado mesmo. Satisfação, viu? André, Andros, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Foi realmente uma noite muito agradável aqui. Esse bate-papo foi muito agradável com vocês, né? E obrigado pelo espaço, tá? Eu, ao contrário de muitos que estão no meio e que estão sendo convidados por vocês, não estou há muito tempo nesse mainstream, né? Estou começando agora a aparecer e vocês me darem essa oportunidade é um gesto de humildade e gentileza de vocês que eu não tenho como agradecer, tá? Podem contar com tá vendo com aí como apoio, eu sou humilde, viu, Andros? Calil. Tá? Podem contar com todo o meu apoio. Eu tenho certeza que esse encontro que a gente vai ter agora aí na Enacomp vai ser fantástico. E podem contar comigo aí, se quiserem gravar, se quiserem fazer live, tamo junto, tá? Aos nossos ouvintes, obrigado pela atenção de vocês, pela paciência. A gente fica aqui à disposição também para tirar qualquer tipo de dúvida, também para aprender. Olha, poxa, eu não concordei com o professor, vai mandar uma mensagem lá. Eu tô aqui para isso, tá? E é isso. Foi um imenso prazer. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Com certeza, meu amigo. E meus caros ouvintes do Licitação em Movimento, está terminando mais um episódio, esse episódio fantástico com o nosso amigo Jader. Vai ter muito mais ainda. Contamos com a participação de vocês. Tem alguma pergunta para o Jader? Deixa nos comentários que a gente manda para ele e a gente responde, tá? Nos siga nas redes sociais, dá um like no episódio, né? Se inscreve no nosso canal. E é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.